Colocar para gravar. Isso aí, eu acho que tá gravando. E aí, moçada, boa noite para vocês. O pessoal vai entrando, eu vou adicionando, tá? Então, o que que acontece? Nós vamos dar uma continuidade aqui à aula de hoje. A aula de hoje eu vou ser sincero, tá? A aula de hoje ela é bem decoreba mesmo. A ideia é a gente fazer uma leitura aqui em conjunto da DUD em si, mas só para ter certeza que pelo menos alguma vez na vida você leu isso aqui, né? Então, assim, é mais um desencargo de consciência, a gente lê junto, tá? As partes doutrinárias eu já dei na parte 1 dessa aula aqui. E aí, assim, existem algumas coisas interessantes de você estudar, né? De algumas formas interessantes de você estudar adulto. Uma delas, que eu gosto, é você tentar fazer o paralelo com a Constituição Federal, principalmente o artigo 5º. Você lê o que está escrito na DUD, lê o que está escrito na Constituição Federal, e é um jeito de você estudar as duas coisas de uma coisa só. Por quê? Porque o artigo 5º foi baseado, em grande parte, dos preceitos que estão escritos nos 30 artigos da DUD. Claro que lá a gente tem 78 incisos fora o caput, né? Mas a ideia é muito do desdobramento da Constituição Social, principalmente no que tange ao artigo 5º, foi escrito com base no que está escrito aqui. Então, uma forma de você estudar é você ler as duas coisas em conjunto. Só que você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? A DUD ela é pensada em âmbito internacional. Lembrando, ele não é um tratado internacional, não é uma convenção internacional, ele é uma declaração. Então, ela é pensada num contexto universal. A Constituição Federativa do Brasil, óbvio que é pensada num contexto de direito interno. Ela só vale para a gente. Então, assim, você está lendo um documento geral e você está lendo um documento que foi baseado nesse documento geral. Perfeito? Então você tem que fazer algumas ponderações, no sentido de que se você está lendo a Constituição Federal, entende-se por óbvio que as coisas aqui são aplicadas no Brasil. Se você está lendo a DUD, é uma ideia global, tá joia? Que não tem força vinculante como regra, mas que serve para o mundo inteiro, indiferentemente do país ter concordado ou não com o que está escrito aqui. Tudo bem? Mas é claro, ela não prevê sanções. Ela é usada como um princípio sancionador, que a gente fala, né? Se a gente pegar as cortes internacionais, né, que condenam estados, ou se a gente pegar o Tribunal Internacional Penal, que condena pessoas, grande parte dessas condenações são justificadas com base na Declaração Universal de Direitos Humanos, mas ela em si, a própria declaração, ela não tem esse poder sancionatório, né? É interessante vocês terem essa noção. Bom, mas aí de novo, a aula de hoje é uma aula só para eu ter certeza de que você leu isso aqui alguma vez na vida. A gente lê e faz alguns apontamentos. Os comentários já estão embaixo dos artigos no próprio material que eu já havia enviado para vocês há um tempo. Se vocês quiserem, eu reenvio para vocês. Mas a ideia é a gente fazer esse paralelo aqui, né? O artigo 1º, eu já até li na aula passada, mas não custa nada, né? Recordar é viver, né? Então vamos lá. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Perfeito? Que é a questão, né, que deriva do princípio da dignidade humana, que eu inclusive gravei um vídeo para vocês falando um pouquinho sobre o que é essa tal dignidade da pessoa humana, que é uma característica intrínseca do ser humano, ou seja, você pode ter nascido do jeito que for, isso está dentro de você, são pilares do ordenamento jurídico. Eu lembro que eu até comentei com vocês uma frase interessante, uma frase mais interessante para usar em redação, que não é muito o caso de vocês, mas que a dignidade da pessoa humana é o vetor axiológico que perpassa todo o ordenamento jurídico brasileiro. O que quer dizer com essa frase decorada aqui que eu estou falando para vocês? Que é o seguinte, que não existe norma dentro do ordenamento jurídico brasileiro que não respeita a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o pilar básico para qualquer elaboração de norma. Quando você escreve isso numa redação, né, o cara brilha os olhos e fala assim, pô, esse cara sabe do que ele está falando, né? Entre aspas. Ou decorou, né? Sei lá. Enfim. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e consciência e devem agir para uns com os outros com equilíbrio, com espírito de fraternidade. Aqui lembra muito o que eu já comentei com vocês, que são as considerandas, né, e o contexto de formação da Declaração Universal de Direitos Humanos, que teve a ver com as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Deixei aqui em negrito porque uma vez, né, eu cheguei a comentar com vocês que a Polícia Militar de Minas Gerais ela trocou isso aqui, né, trocou consciência por fraternidade e ainda conseguiu
falar que isso estava errado, ele só trocou as palavrinhas, né? Foda, questão tensa de achar o erro aqui. A sorte é que a questão, tipo assim, ela tinha outras pistas que te faziam acertar, mas só por isso era fácil demais você errar, né? Então vamos lá. O artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional, social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Então aqui nós estamos em direitos básicos, né? Você é ser humano, você tem dignidade. Uma vez que você tem dignidade, você não deve sofrer discriminação. Perfeito? Você tem direito a não ser discriminado. Crença, raça, cor, religião, sexo, essas coisas básicas dos direitos de primeira dimensão, né? Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença a uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, qualquer sujeito e qualquer limitação de soberania. Aqui você tem uma ideia que vai perpassar também, ele não é um único artigo, mas ele perpassa muito para a ideia do que a gente chama de apátrida, ou a discriminação por xenofobia também, né? Mas a questão mais... Xenofobia é meio óbvio para vocês, mas a questão do apátrida talvez não seja. Que é aquele cara que, às vezes, por mais que ele nasça no país, ele sofre alguma sanção, perde nacionalidade, ou, enfim, não se registra. Tem alguns casos de apátrida no mundo, que aí, mesmo que você não esteja vinculado a um governo soberano, você tem direito a essa dignidade, você tem direito a de não ser discriminado por ela, tá? Era uma espécie de sanção que existia, inclusive. O Estado te sancionava como? Você perdia a sua nacionalidade. No exemplo do Brasil, antes de ter essa reforma recente nos artigos com relação à nacionalidade, não sei se vocês já estudaram, se vocês não estudaram ainda com o Felipe, vocês vão estudar, ou então comigo mais um pouco para frente, quando eu der a Constituição constitucional para vocês. Mas a ideia é que é o seguinte, esse caso de apátrida é um caso muito sério. Você tem um ser humano no qual não está vinculado a um governo, a um território, a uma nacionalidade, é um negócio complicado, é você não ter identidade. E o Brasil, ele toma medidas para que isso não ocorra, tá? Tanto que o Brasil, ele usa 2 critérios de nacionalidade, né? Que é o critério que a gente chama de ius solis, ou seja, nasceu no Brasil, é brasileiro, ponto. E o critério do ius sanguine, que ou seja, é filho de pai ou mãe brasileira, brasileiro você será e ponto. Tem algumas exceçõezinhas, tipo, né, que a Constituição traz, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Brasil ele se preocupa muito com isso, e ele fecha o circo de modo que é muito difícil alguém perder a nacionalidade sendo brasileiro, tá joia? O naturalizado tem umas hipóteses maior de perda, mas o nato é muito difícil, mas acontece, ainda é possível. E o que está escrito aqui? Uma das vetores que perpassam nesse artigo é exatamente a preocupação que o país tem, né? Aliás, a preocupação que a declaração tem em entender que este é um tema sério e que a pessoa não pode ser discriminada por este fato. Claro que não pode ser discriminado também por opinião política, igual está escrito ali e tal, mas tem esse perpasse mais intelectual aqui dos apátridas, eu queria dar uma pincelada com vocês. Às vezes aparece uma palavra assim, não aqui dentro, mas dentro do contexto de direito constitucional e você fica um pouco perdido, tá? Porque a Constituição também, ela se preocupa com essa questão. Bom, então vamos lá. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Bom, esses direitos aqui, eles praticamente derivam do caput do artigo 5º também, né? Então, acho que aqui não haverão dúvidas, né? Direitos de primeira dimensão, tá joia? E claro que quando eu falo segurança pessoal, você tem vários direitos ali derivados, né? Direito a... É meio redundante, mas o próprio direito à vida é um direito à segurança. O direito de não ser violentado é um direito à segurança. E quando você fala segurança pessoal, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com cada um ter um guarda-costas, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, assim, eu sei que vocês jamais pensariam alguma coisa nesse sentido. Então, direito à vida, à liberdade e à segurança. Quando você fala pessoal, é pessoal do ser humano e não pessoal da pessoa que queria ter uma segurança, né? Bom. Artigo 4º.
ninguém estará sujeito à escravidão nem à servidão. A escravidão e o tráfico de escravos são proibidos em todas as suas formas. Bom, aqui eu preciso abrir um parênteses para vocês aqui, para abrir um triplex na cabeça de vocês, né? Existe uma máxima quando você vai fazer prova de concurso público, quando você está estudando direito de forma geral, que não existe direito absoluto, beleza? Não existe direito absoluto. Não existe direito absoluto. Todo direito ele pode ser ponderado e tudo mais. Entretanto, todavia, porém, aqui a doutrina, os pensadores, os caras que estudam direito, falam que o direito de não ser escravizado seria um direito absoluto. Perfeito? Porque não tem hipótese onde a pessoa possa justificar a escravidão de uma outra pessoa. Tranquilo? Nunca vi cobrando dessa forma, salvo em questões orais ou dissertativas, que não é o caso de vocês. Tá joia? Falando sobre a questão do direito absoluto, Norberto Bobbio, e para você dissertar sobre essas coisas. Prova fechada eu nunca vi. Então aqui eu queria que vocês decorassem um negócio aqui para fazer prova de concurso. 1. Não existe direito absoluto. Ponto. Segundo, não existe possibilidade de alguém ser escravo de ninguém. Decora isso. Não existe possibilidade de autorização de escravidão e não existe possibilidade de autorização de tortura. Perfeito? Geralmente quando cai esses dois. O cara vai falar assim, eu posso torturar alguém para descobrir um crime, não sei o quê, fulano de tal matou não sei quem, eu preciso torturar para descobrir o torturado. Não existe hipótese que autoriza tortura e não existe hipótese que autoriza escravidão. Perfeito? Então, isso aí é para dica de concurso público. Entretanto, novamente, porém, todavia, a doutrina fala que a escravidão e a tortura seriam direitos absolutos no sentido que a lei não pode autorizar esse tipo de coisa. Perfeito? Acontece? A gente está cansado de saber que acontece, né? Enfim, trabalhadores análogos à condição de escravidão, negro torturando negro. Então, assim, a gente sabe que isso existe no mundo da vida, mas para o mundo do concurso público a gente vai falar que não existe autorização para isso e que a tortura e a escravidão não poderiam acontecer, não há justificativa legal para que ocorra. Perfeito? Aqui tem os meus comentários sobre isso, tá? Tudo que eu estou falando com vocês eu tentei resumir aqui, tá? Então o material está bem completo e também as aulas ficam disponíveis, tá? Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, tudo bem? Nem a tratamento, castigo cruel, desumano ou degradante. Acho que já comentei sobre isso daqui, não precisa voltar, mas é interessante você entender que, para quem já estudou o artigo 5º, que eu acho que vocês talvez já tenham começado a estudar com o Felipe, vocês já leram isso daqui lá, né? Você vê que, tipo assim, parece que é quase uma cópia ipsis literis lá na Constituição, falando que ninguém vai ser submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Perfeito? Eu acho que lá na Constituição, salvo engano, eles omitem a expressão castigo cruel, mas está no mesmo contexto. A ideia é a mesma. Perfeito? Artigo 6º. Todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Bem, acredito que aqui também não há muitas dúvidas, né? Só comentar com vocês, dificilmente vai cair na prova de vocês, aliás, a chance é quase zero, mas é só para vocês entenderem um pouco pelo seguinte. Existia uma pena dentro do direito civil que era você despersonalizar uma pessoa. Era uma pessoa que era como se ela perdesse as características de pessoa e vivesse à margem da sociedade. Isso acontecia no direito romano. Isso foi importado para o nosso direito, entre aspas. Hoje, ninguém pode fazer isso. Óbvio, não existe isso. Você não vai ser considerado pessoa. É como se a pessoa te cancelasse o seu CPF do nada e você vivesse aí sem poder ter direito a nada, né? A usar nenhum serviço público e tal. Esse tipo de coisa não existe hoje em dia, né? Não existe hoje em dia. Entretanto, tem um resquício disso no nosso ordenamento jurídico, que é uma curiosidade, que é quando você tem perda do direito de herança por indignação.
É o caso, por exemplo, né, da Susanna van Richthofen, que matou os pais, e aí ela foi deserdada. O deserdamento é uma espécie de morte civil que tem a ver com o que está escrito aqui. Ele existe dentro do ordenamento jurídico nessa hipótese hoje. Que é uma hipótese assim, a Susanna van Richthofen não deixou de ser pessoa, tanto que ela estuda e tudo mais, mas ela deixou de ser considerada herdeira naquele caso. É um resquício disso aqui. Perfeito? Então, assim, antigamente tinham penas que a pessoa deixava de ser pessoa. Então ela poderia ser escrava, ela poderia ser torturada, porque ela não era considerada pessoa, ainda que, né, ela fosse uma pessoa de fato. Mas isso é uma curiosidade, isso não vai aparecer na sua prova, é só para, sei lá, você guardar um conhecimento aí de um pouquinho de direito, né? Afinal de contas, a gente está aqui para conversar também, né, para aumentar a sua ampliação. Mas o que você precisa saber disso daqui para fins de prova? Cara, todo ser humano ele vai ser reconhecido como ser humano onde ele estiver. Ponto. Perfeito? Não existe hipótese da lei não reconhecê-lo como ser humano. Sétimo, todos são iguais perante a lei e têm o direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viola a presente declaração e contra qualquer incitante de tal discriminação. Então, direito de não ser discriminado, e é uma tentativa de falar que a Declaração Universal de Direitos Humanos ela tem direitos básicos e eles devem ser respeitados. Seria alguma coisa nesse sentido. Artigo 8º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violam seus direitos fundamentais, que lhe sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei, né? Ou pela lei. É o direito de acesso à justiça. Perfeito? A gente sabe que todo mundo tem direito ao acesso à justiça. Ponto. É claro que ela não é gratuita. Perfeito? Você tem acesso à justiça, ao judiciário, se você tiver violado os direitos da sua personalidade, enfim. Se alguém tiver te xingado, pleiteando danos morais, sei lá, alguma coisa, você pode ter acesso à justiça. Agora, você pode, né, tipo assim, você paga para ter acesso à justiça. Se você não tiver condições de pagamento, aí você aciona o que a gente chama de Instituto de Justiça Gratuita, gratuidade da justiça. Você tem direito a ser assistido por um advogado da defensoria ou enfim, algum convênio que façam para que você tenha acesso àquilo ali e pleitear uma violação de direito. Nós estamos falando da Declaração Universal de Direitos Humanos, então nós estamos falando de direitos da personalidade, direitos de primeira dimensão e tudo mais. Mas esse raciocínio ele é estendido, né? O acesso à justiça ele é um direito constitucional, todo cidadão tem. Ainda que esse acesso à justiça tem as suas ressalvas, né, no mundo da vida, mas ele é um direito constitucional tanto na Constituição Federal brasileira, dentro do estudo do artigo 5º, quanto um princípio que deve reger a declaração e, consequentemente, as nações soberanas devem observar ele. Beleza? Tranquilo? Vou parar um pouquinho aqui, tá ficando claro para vocês, moçada? Dá um retorno aí, tô falando rápido, tá tranquilo de entender? Tranquilo. Perfeito? Lembrando que a aula de hoje, novamente, é você passar os olhos para os artigos para ter certeza que pelo menos você leu isso daqui alguma vez na vida. Tá? Então, tô lendo, fazendo alguns comentários e a aula é bem mais tranquila, tá? Bom, artigo 9º, grande incidência para o cargo de vocês no caso. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. Tudo bem? Ainda que tenham institutos de exílio, né, que você tem essa questão de estados soberanos, você exilar alguém, você tirar alguém de um estado soberano e colocar no outro, né? Aqui você pode fazer uma leitura mais interessante para a gente, que é o arbitrariamente, né? Você pode ser preso de forma preventiva, tudo bem? Isso não é ser arbitrário. Você pode ser preso em flagrante, a princípio. Isso não é ser arbitrário. Mas ninguém pode chegar para você e prender você sem ter a justificativa. Ou deter você, de alguma forma. Então, assim, lá no artigo 5º, a partir do inciso 39,
começam... Ô, Vitor, você consegue mutar pra gente, por favor? Valeu, cara, obrigadão. Lá, a partir do artigo 5º, inciso 39, você vai ter a Constituição vai começar a falar sobre princípios penais constitucionais. Perfeito? E isso tem muito a ver, né? Vai aparecer muita coisa nesse sentido lá. Então é interessante você ver, né, que tem relação com a DUD também. Artigo 10. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir seus direitos e deveres ou fundamentos de qualquer acusação criminal contra ele, né? Então a gente tá aqui diante do, além de, né, que ser um direito constitucional básico, você ser julgado por um juiz natural. Quando eu falo juiz natural, você tem que pensar que é aquela pessoa que representa o Estado, que ela não é enviesada e que ela é independente e imparcial em seus julgamentos. E a gente sabe que atualmente está em voga, eu não estou entrando em mérito, eu estou entrando em discussão jurídica, que é um dos pontos onde se pega muito a questão do ministro Alexandre de Moraes julgando os inquéritos relativos às fake news e golpes de Estado. Porque, aparentemente, você quebraria a imparcialidade e a independência por ele ter sido julgado, por ele ter julgado essas pessoas, tá? O problema nesse caso é que você não pode alegar imparcialidade se você deu causa à imparcialidade. Você não pode falar mal de um juiz e é na hora que o juiz vai te julgar, você vira e fala assim, ah lá, ele é meu inimigo pessoal. Mas ele é seu inimigo pessoal por quê? Ué, porque eu meti o pau nele. Eu falei assim, ué, cara, aí não dá, porque o Código Penal fala que não. Entretanto, isso não descarta o princípio da imparcialidade, no qual a gente tem que fazer ponderações e entender até que ponto um juiz ele é imparcial ou não para julgar algum caso. No caso desses, no caso dos atentados de 8, da tentativa de golpe de Estado, ou seja lá o que você quiser chamar, o 8 de janeiro, eu preciso levantar para vocês uma questão, que é uma questão assim, ele não é um juiz monocrático. Ele está sendo julgado por uma turma, ou seja, mais de um juiz. Então, a princípio, respeitaria a imparcialidade. Mas eu não posso deixar de ser técnico o suficiente de pensar que um juiz que participou diretamente do inquérito e que participou diretamente do julgamento, não me bate muito bem essa ideia, não. Apesar de que há previsões na Constituição que ele poderia abrir o inquérito, isso é legal, mas eu não sei se isso é moral, entende? Tipo assim, como operador do direito, imagina eu numa situação muito num universo paralelo, eu viraria e pararia para o meu par. Falei assim, olha, sorteia de novo porque eu não quero fazer parte do inquérito, mas eu posso julgar. Entende? É uma questão de bom senso. Só isso. Mas aí é o que eu acho, tá? Eu só queria que vocês entendessem que é um princípio, ele é um princípio que está muito em voga na mídia hoje, que eu não estou entrando em questões de mérito, mas entender que o juiz natural, que é aquele juiz independente, e aquele juiz imparcial, ser julgado por um juiz assim, é um direito fundamental, previsto tanto na Constituição quanto previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos. Perfeito? Bom, artigo 11º. Todo ser humano acusado de um ato delituoso, aquele que comete um crime, né, tem direito a ser presumido inocente. Óbvio, algumas questões bem chumbrega, vira e troca inocente por culpado. Mas assim, pelo amor de Deus, né? Todo mundo é presumido inocente até que a sua culpabilidade, tudo bem? Até o seu grau de culpa tenha sido provada de acordo com a lei. Em um julgamento, novamente, público, no qual tenham sido lhe asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Então, princípios aqui. Princípio da inocência. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, tudo bem?
Todo mundo tem que ser presumido inocente até que a sua culpabilidade seja comprovada. Para se provar a culpabilidade, você tem que obedecer ritos para isso, ritos processuais. E aqui deriva também o outro princípio, que é o princípio do devido processo legal. Tudo bem? Se você não condena alguém, aliás, falando como advogado de defesa, por exemplo, se eu não consigo provar que alguém é inocente de fato, eu posso conseguir livrar essa pessoa da inocência se eu provar que o devido processo legal não foi respeitado. Entende? Eu tenho duas estratégias. Ou eu provo, um cara matou, sei lá, A matou B, eu estou defendendo A. A gente vai para duas estratégias. Na verdade são três, mas assim, são três estratégias, né? Ou eu provo que o A não matou o B, eu tenho que virar e provar que o A não matou o B. Segunda estratégia, eu sei que o A matou o B, tem provas concretas, mas não lhe foi respeitado o devido processo legal, então consigo inocentá-lo, mesmo que ele tenha matado. Ou a minha terceira tese de defesa, que é o seguinte, ok, o A matou o B mesmo, mas a pena que está sendo imposta a A está muito além, então eu vou tentar baixar essa pena. São as três estratégias básicas que todo advogado tem quando atua nessa área. Tranquilo? Então aqui você tem o princípio da inocência, você tem o devido e o princípio do devido processo legal, perfeito? Que derivam do texto que eu acabei de ler para vocês. Ninguém poderá ser culpado por qualquer fazer uma ação, por fazer alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa, omissão, que no momento não constituía um delito perante o direito nacional ou internacional. Também não será imposta pena mais forte do que aquela no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Então, presta atenção aqui que também tem princípios importantíssimos, constitucionais e que são a base do direito penal. Perfeito? Nós temos aqui, ninguém poderá ser culpado por ação ou omissão no momento em que não se constitui um delito. Isso é o que a gente chama de princípio da legalidade penal. Perfeito? Alguém só pode ser responsabilizado por um crime, eu só posso ser responsabilizado criminalmente se existe uma lei antes de eu fazer o ato que prevê aquela ação como crime. Tá joia? Se a lei não prevê como crime antes, e eu cometo aquele ato, por mais que ele seja, vamos dizer assim, repugnante, por mais que ele seja hediondo, se não houver lei prevendo aquela conduta como crime, eu não posso ser condenado. Princípio da legalidade penal, que deriva assim, princípio da reserva penal, né, princípio da anterioridade, enfim, e um monte de princípios de direito penal que até então para a gente aqui não importa no momento, porque não cai mais direito penal na prova de vocês. Mas a ideia é, o princípio da legalidade penal, ele é básico, ele é o básico do básico do básico. Só existe crime se existe lei e a lei comina penas para aquele crime. E aqui, na própria declaração, ele dá a voz direta aqui, né? A voz imperativa. E a pena que é cominada naquele crime, ou seja, a pessoa não pode ser julgada por uma pena maior do que a pena que já estava combinada naquele crime. Tudo bem? Perfeito? Então aqui é um artigo interessante dentro do seu, não vou chamar de inciso, mas dentro do seu tópico 2, que você tem que tomar um certo cuidado com ele. Tá joia? E aqui, óbvio, é um documento, lembrando, a declaração ele é um documento universal. Pensando em universal, é por isso que ele fala direito nacional ou internacional. Não será imposta pena mais forte do que aquela no momento da prática. Isso tanto vale para a omissão, tanto para a ação, quanto tanto para a omissão. Princípio básico, princípio da legalidade penal. Artigo 5º, inciso 39 e artigo 1º do Código Penal falam basicamente isso daqui com outras palavras. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia combinação legal. Perfeito? Então é interessante vocês terem essa noção aqui. Artigo 12º.
Ninguém será sujeito a interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar, na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências e ataques. Tudo bem? São direitos que estão relacionados a direitos são direitos que estão relacionados tanto a direitos da personalidade e aos direitos básicos da pessoa e as pessoas ligadas a essa pessoa. Tudo bem? Tá escancarado aqui direitos de primeira dimensão, né? Conforme a gente conversou na primeira parte dessa aula aqui. E aqui ele chama atenção também ao direito de não violação da correspondência, né? Que é um direito constitucional também previsto, né? A gente estuda dentro do artigo 5º. Lembrando que aqui, vou só fazer um comentário com vocês, que é o seguinte. Gente, a Constituição foi escrita em 1988, tá joia? Não se tinha celular em 1988. Não, quer dizer, não sei, né? Mas eu acho que não. Então, se existia, era alguma coisa muito precária, alguma coisa assim, mas sinceramente não sei. Acredito que não. Mas a ideia é, quando você fala correspondência, você não pode ler isso daqui pensando em só carta, né? Você tem que ler isso daqui pensando em mecanismos de comunicações que são utilizados. Antes era carta. Era a maior utilização de mecanismo de comunicação. Era o quê? Você precisava falar com alguém e você mandava um fax, uma carta, sei lá. Então é isso que você tem que ler como correspondência. É isso que a gente chama de interpretação hermenêutica. Perfeito? Que é você ler a palavra e extrair o sentido. Pô, você acha que o cara que escreveu isso aqui estava pensando só em carta? Ah, mas o WhatsApp pode. Não, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a ideia de ler isso daqui, a hermenêutica jurídica correspondente ao sentido que o legislador traz dentro dessa norma, é você ler ela no sentido ampliativo. Não faz sentido você ler isso no sentido, vamos dizer assim, no sentido comum, no sentido literal da palavra, né? Artigo 13º. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então aqui é interessante, tá? Repara que aqui há uma restrição quando a gente fala dentro da fronteira de cada estado. E estado aqui é a letra maiúscula, né? Então você está pensando aqui que é o estado que está falando aqui. Pega por analogia o Brasil. O Brasil é um estado com letra maiúscula. Ele não está falando de Minas Gerais, não está falando de Rio Grande do Sul, não está falando de Santa Catarina. Não é isso, né? Então você tem direito à liberdade de locomoção aqui dentro e você tem direito a essa residência dentro daqui do estado. Agora, não significa que eu não posso ser discriminado se eu for para a Argentina, conforme a gente já leu aqui, né? Você não pode ser discriminado, seja de forma xenofóbica, seja da sua nacionalidade, religião, raça, cor, credo, enfim. Só que o Estado ele é soberano. Todo o Estado ele tem soberania, perfeito? Um Estado independente e tal, ele tem soberania. Então, ele pode decidir não me deixar entrar nesse Estado. Se a Argentina virar e falar assim, olha, a partir de hoje, nenhum brasileiro mais passa a fronteira. Ele, teoricamente, pode fazer isso? Pode. Ele é soberano. Os Estados Unidos está revogando visto aí de uma galera inteira. Você acha que tem que ter direito a contraditória e ampla defesa? Não, ele é soberano dentro do território dele. Não precisa. Se o Brasil quiser fazer e revogar o visto da galera que está lá também, pode? Pode, sem problema nenhum. Porque aqui nós estamos lidando com o princípio da soberania, que diz respeito ao Estado. Agora, o Estado brasileiro pode virar para mim e falar assim, Douglas, perdeu a nacionalidade. Por quê? Porque eu não gosto de você, não. Isso não existe. Perfeito? Então, aqui a gente está falando de locomoção, né? Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país. Pô, eu quero sair do Brasil. Eu posso? Tem esse direito? Eu tenho. Inclusive do próprio e a esse regressar. Agora, o outro país tem direito de não me aceitar e ir para lá? Tem também. Perfeito? O outro país não é obrigado. Princípio da soberania. O fato de eu ter direito de deixar o meu país para morar em outro não significa que o outro país tenha a obrigação de me receber, não. Né? Meio óbvio isso daqui. Esse artigo, ele é meio óbvio, esse artigo 13 aqui, mas ele cai, tá? Ele costuma cair em prova, assim como as pegadinhas aqui, ó. O cara tira dentro das fronteiras do estado e coloca, tipo assim, um direito à residência em qualquer estado.
Entende? E aí isso cai na sua prova aqui, você lê rápido e erra. Então você tem que pensar que aqui é uma coisa já mais restritiva, porque existe o princípio da soberania, né? Artigo 14º. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem como direito procurar e gozar asilo político em outros países. Tudo bem? O Brasil é um país que dá asilo político, tudo bem? Assim como outros países também dão. Esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos princípios das Nações Unidas, tá? Então, olha só, nós estamos olhando para a declaração. Quem que é o interessado aqui? É a própria ONU. Você não pode invocar princípios que são contra a ONU, falar que está sendo perseguido pela ONU e tentar mudar de país. Seria alguma coisa nesse sentido. Trazendo para a nossa realidade, recentemente a gente teve um discurso de um parlamentar que tentou usar isso daqui, né? E se deu mal pra caralho. Que é a Carla Zambelli, né? Carla Zambelli entrou nessa daí, ó. Eu tô exilada, tô sendo perseguida, tô não sei o quê. Pois é, tem filmagem da mulher andando, correndo com a arma apontando para um cara. Não faz mínimo de sentido ela tentar usar isso daqui no caso dela. Não faz o mínimo sentido. Então, assim, diferente do seu posicionamento político, aquilo ali, aqui é caso ali, no dia que caso é engraçado, que caso é anedota. Não faz nem sentido. Ninguém me tira daqui, eu tenho cidadania italiana. A Itália falava, beleza, crime comum tá aqui, extradição pra você, ponto. Beleza? Então, assim, aquilo ali é anedota pura, no caso dela. E ela tentou invocar coisas relacionadas com isso daqui que eu tô conversando com vocês. Tranquilo? Então, assim, asilo político é coisa séria. Asilo é coisa séria. Não é achar que você está sendo perseguido politicamente, porque de fato, às vezes, pode ser que sua interpretação está um pouquinho equivocada. Tá joia? O Brasil deu muito há pouco tempo atrás, mas aí eu acho que talvez nem seja tão político, mas tinha algum viés político na época também. Mas não era só isso, não, porque era mais, eu acho que ligado a mais pobreza e tal. Que foi o boom de imigração de venezuelanos para cá, né? Alguns anos atrás. Então, assim, teve algumas coisinhas assim também. Mas eu acho que teve mais a ver com situação econômica e pobreza lá do que qualquer outra, do que qualquer questão relacionada a pedido de asilo político, né? Que é um instituto bem complexo que vocês não precisam se preocupar com isso. Artigo 15º. Todo ser humano tem direito à nacionalidade. Já conversei com isso daqui sobre vocês, a questão dos apátridas, principalmente. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Virei para falar, você pode perder o seu status de brasileiro ainda que nato? Pode, ainda tem hipóteses ainda disso daqui. Nem o direito de mudar de nacionalidade. Tá joia? Beleza, você pode mudar de nacionalidade. Você pode optar, inclusive, dependendo, é claro que cada país tem os seus requisitos, né? Para, se eu mudar para os Estados Unidos, virar um americano naturalizado, por exemplo, jogador de futebol faz muito isso, né? Às vezes, para atuar nesse país, principalmente do Oriente Médio, você tem que acabar se naturalizando naquele país. Você tem esse direito, sem problema nenhum. O fato de você se naturalizar em outro país não te faz perder a nacionalidade automática. Antigamente poderia fazer, hoje o posicionamento é que não mais, tá? Mas existem casos inclusive que aconteceram no país que o Supremo Tribunal Federal presumiu que a pessoa, no caso concreto, quis não ser mais brasileiro. O cara presumiu isso. No caso, eles não estavam muito errados, não, mas hoje sabe-se que isso não é presumido. Tá? Você tem todo um processo para averiguar se você realmente quis perder essa nacionalidade ou não. Mas, de novo, aqui tem muita ligação com os apátridas, tá joia? Que o país, o Brasil, ele tem mecanismos muito robustos para prevenir qualquer possibilidade de alguém ser um apátrida. Diria que hoje é praticamente impossível. Não imagino uma situação, mas esse pessoal da doutrina, geralmente, eles são bem
bem criativos, então pode ser que tenha alguma. Bom, os homens e mulheres, artigo 16º, né? Os homens e mulheres maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade e religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar sua família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento e durante a sua dissolução. Esse artigo, por incrível que pareça, costuma cair também, tá? Tanto o artigo passado, o 15º, quanto esse 16º, ele costuma cair. Aqui você tem que tomar um certo cuidado, porque quando você lê a Declaração Universal de Direitos Humanos, você tem que entender que isso é um contexto geral, lembra? É para os países do globo. É diferente da Constituição do Federal do Brasil, que a gente está lidando com normas aplicadas ao nosso direito interno. Então, olha, quando você lê isso daqui, homens e mulheres maiores de idade, não quer dizer maior de 18 anos não, tá? Às vezes a prova quer te enganar colocando aqui homens e mulheres maiores de 18 anos, sem qualquer restrição de raça, e fala que a DUD, dentre as opções abaixo, qual que está errada, o cara colocou maior de 18 anos ali e falou que o contexto da DUD está errado. Beleza? Porque cada país tem a maioridade que ele define. A maioria adota o critério de 18 anos, mas cada país adota, enfim, pode adotar isso daqui. Você vê aqueles países lá, sei lá, eu tô chutando, tá, gente? Eu posso estar super errado, mas assim, que a gente vê, sei lá, aqueles países indianos, aqueles trem aqui, as meninas de 12 anos lá, casando com uns velhos shake lá de sei lá quantos anos lá, e tá tudo certo. Tá tudo bem. Perfeito? Então a maioridade lá pode não ser 18 anos, pode ser 12, 13, 14, sei lá. Entende-se que uma menina, sei lá, é maior de idade quando? Ah, quando veio a primeira menstruação da menina, ela é maior de idade, ponto. Foda-se. Sendo outro país, beleza, o Brasil não adota esse critério. Mas então você tem que tomar um certo cuidado para isso de prova, porque eu já vi muita questão colocando aqui maior de 18, tá? Ou maior de 16, sei lá. Aí, curiosidade, né? Vocês sabem que no Brasil o casamento ele só pode acontecer com uma pessoa maior de 16 anos. Perfeito? 16 para cima. E mesmo assim, quando é 16 para cima, você tem que ter autorização dos pais. Antigamente, o ordenamento jurídico trazia uma hipótese que ainda poderia autorizar, e nem é tão antigamente assim, poderia autorizar o casamento menor de 16 anos no caso da menina, se caso a menina estivesse grávida. Perfeito? Tinha essa exceção no ordenamento jurídico, por incrível que pareça. E não tem tanto tempo que foi tirada, não, viu? A questão é que hoje, só maior de 16 anos com autorização dos pais. Ponto. Perfeito? E aqui no Brasil, a maioridade civil se atinge com os 18. Não tem exceção. Beleza? A maioridade civil se atinge com 18 anos. Você pode emancipar, mas mesmo assim, se a lei prevê 18 anos para algum ato, você tem que ter 18 anos para aquele ato. Perfeito? O fato de você ser emancipado com 16 anos não significa que você consegue tirar carteira de motorista, por exemplo. Não significa que o direito penal vai te tratar como maior se você matar alguém. Não. Você ainda é considerado menor de idade ainda. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha ficado claro aí, né? Então aqui é um direito de você casar sem discriminação. Olha, eu tenho condições de casar porque eu sou maior. Sou apaixonado por aquela mulher que também é maior. Não, a raça nossa, a nossa nacionalidade, a religião, ou seja o que for, não pode impedir o nosso casamento. Entendeu? Não posso chegar lá e sei lá, o cerimonialista viria falar assim, ah não, mas você é judeu, você é muçulmana, eu não vou casar vocês dois porque as religiões são incompatíveis. Sabe? Não, não existe isso. Perfeito? Por livre vontade, não há discriminação, é o direito familiar, né? É um direito intrínseco a tentar formar uma família. Agora repara uma coisa que eu queria que vocês entendessem, que é o seguinte, gente, nós estamos lidando com um documento de 1948. Então aqui tem homens e mulheres, tá joia? Eu não quero saber dos países lá fora, porque a união entre homens e mulheres, dependendo do país que você está, ela é até crime. E eu não estou entrando no mérito, eu só te contando o que é. No Brasil, a leitura que se faz de família hoje não está restrito a homens e mulheres. Apesar da Constituição falar de homens e mulheres dentro da Constituição, não é aqui, fala homens e mulheres como núcleo familiar, a leitura que se faz hoje é homem e homem pode ser família,
Um homem e um filho pode ser família, uma pessoa unitária pode ser família, uma pessoa e um cachorro pode ser uma família. Então a leitura que se faz hoje de família é muito mais ampla do que isso daqui. Tranquilo? Beleza? A título de prova, só toma cuidado com esse maior de idade aqui, porque quando vem prova, é aqui que eles vão pegar você, tá? O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. Tudo bem? O casamento é um negócio jurídico mais formal que existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Repara o que eu te falei. O casamento é o negócio jurídico mais formal que existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Casamento é um negócio? Sim, é um negócio. As pessoas se unem com intuito de construção patrimonial e relação sexual. Essa é a leitura que se faz do casamento. Não sei se vocês sabiam disso. O casamento ele só existe para isso. Para construção de patrimônio e para relação sexual. Tanto que uma das poucas hipóteses de anular um casamento é a incompatibilidade sexual entre os pares. Sabia? Se você comprovar que não consegue ter relações sexuais com a sua esposa e vice-versa, ela consegue anular o casamento. Olha que doideira. É muito doido. Mas, indiferente de qualquer coisa, é um negócio. E ele é um negócio muito sério, que você tem que ir lá pro juiz de paz e o cara vai te perguntar, você aceita, não sei o que lá. Se você brincar e falar não, a internet está cheia de vídeo dos caras fazendo o quê? Cancelando. Aqui não é brincadeira, não, filho. Aqui é um negócio jurídico. Aqui não tem vaga de volta, não. Você pode falar não na igreja, se você quiser. Porque lá não tem validade, não. Aqui tem. Aqui no juiz de paz a gente tá brincando. Então é interessante, né? Eu acho esse negócio bem legal. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade. Direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, beleza. Isso aqui é meio óbvio, né? Lembrando, o Estado brasileiro faz uma leitura de família muito mais ampla do que este documento aqui está escrito. Mas são contextos diferentes, né? Uma coisa é a declaração, outra coisa é a Constituição. Texto integral, artigo 17º. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com os outros. Clássico direito de primeira dimensão. A propriedade. Clássico, clássico, clássico. Se tem um direito que é mais clássico, né? Aliás, a gente tem a vida, a liberdade, propriedade. Talvez sejam os direitos mais usados como questões de direitos de primeira dimensão. E eu vou te falar que entre a vida, a liberdade, eu acho que a propriedade é o mais importante da galera. Vida é meio estranho, porque se você não tiver vida, você não tem mais nada. Mas assim, a propriedade é onde toca na ferida, né? Propriedade, você pode falar propriedade financeira, seja o que for. Isso é propriedade, é posse. Beleza? Bom, vocês olham para mim aí, quanto tempo que falta aqui, ver se eu tenho que picotar a aula. Vocês conseguem olhar? 11 minutos. 11 minutos? Tá, então acho que dá pra gente seguir um pouquinho aqui, né? Então, todo ser humano, 11 minutos dá mais ou menos o que aqui? Dá mais ou menos quanto aqui? Nós estamos aqui, vai dar 8 horas agora, né? Então, quando for 8h10, aí a gente para, né? Só para eu pelo menos picotar aqui a aula, tá? Então, vamos lá. Todo ser humano tem direito à liberdade, pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião, crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo cuidado, pelo direito à religião, né, moçada? Isso aqui eu acho que dúvidas não haverão. Importante ler também, mas eu acho que está bem claro. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de ser, sem interferência, ter opiniões e de procurar e receber e transmitir informações e ideias por quaisquer métodos independente de fronteiras. Gente, eu só copiei o texto da lei, tá? Então, quando você vê ideias com acento, essas coisas aqui, não é porque eu escrevi errado, não. É porque eu só copiei o texto mesmo do jeito que estava lá e boas, tá? Bom, vocês estão cansados de saber, né, gente? A
famosa liberdade de expressão. Cara, pelo amor de Deus, a gente sabe que todo mundo tem a liberdade de expressão, a gente sabe que o Brasil respeita a liberdade de expressão. Você pode ter uma opinião contrária, não tem problema nenhum. Eu não tenho esse problema com se você é de direita, da esquerda, do avesso, para mim tanto faz. A questão é, você tem que entender que existem consequências com relação à expressão de opinião. Isso é fato, isso é consolidado dentro do Brasil. Você pode falar o que você quiser, mas você vai assumir as consequências do que você falou, né? Ou do que você instigou, ou seja o que for. Então a liberdade de expressão, ela nunca foi um direito absoluto, até mesmo porque não existe direito absoluto, e ela não é irrestrita. O hate speech, que a gente fala, né, o discurso de ódio, sempre foi punido no Brasil desde sempre. Tá joia? Desde sempre. A começar, muitos anos atrás, com um cara que escreveu um livro sobre o nazismo, né? Erradicando as ideias nazistas aqui no Brasil. Isso tem muitos e muitos anos atrás, e lá já se falava de hate speech, falou assim, ó, o ordenamento jurídico é incompatível com hate speech. Pronto. Tá joia? Se você acha que deve ser aplicado isso em alguns casos, em caso A, B ou C ou D, beleza, isso é questionável. Mas a questão é, não existe liberdade de expressão irrestrita. O pessoal fica viajando na maionese achando que aqui é Estados Unidos, e nem nos Estados Unidos existe opinião de liberdade de expressão irrestrita, que inclusive estão tendo um problema sinistro lá agora, né? Tá num debate assim absurdo, que lá tá tipo da censura cabulosa, principalmente depois daquele cara aquele apresentador de TV lá foi demitido depois de emitir a opinião da morte daquele o Jim Kirk, né? Sei lá, esqueci o nome desse cara, não vou nem me arriscar não, porque a aula tá gravada, eu posso falar bobagem. Mas, enfim, vocês estão sabendo do que eu estou falando. Se não, vocês digitam aí no Google, aí, nesse dia 22/9/2025, e eles vão saber do que eu estou falando, né? Essas questões de censura lá, o bicho está pegando. Bom, então eu acho que é tranquilo, né? A liberdade de opinião e de expressão, ela existe no país sem problema nenhum, ela é um direito constitucional sem problema nenhum, ela é irrestrita? Óbvio que não. Perfeito, e você tem as consequências, né? Bom, artigo 20º. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica, um direito também previsto na Constituição Federal, né? Direito de reunião e direito de associar, ele é previsto na Constituição. Claro que você não pode associar para a prática de criminosa, não posso criar uma associação dos vigilantes armados e matadores de mendigos de São Paulo, não existe isso. Então, assim, tudo tem um certo limite. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Se você está fazendo parte de uma associação, você pode pedir o desligamento dela a hora que você quiser. Ninguém é obrigado a permanecer. Tudo bem? Esse direito de associação, inclusive, está previsto lá na Constituição Federal. Recomendo a leitura, tá? Ipsis literis do artigo. Artigo 21º. Todo ser humano tem o direito de tomar parte do governo do seu país diretamente ou por intermédio de seus representantes livremente escolhidos. A gente tem no Brasil o que a gente chama de democracia semidireta, tá joia? Que nós somos representados, né? A democracia brasileira, ela é, em parte, representada, né? Nós somos representados indiretamente por esse pessoal que está lá dentro do Congresso e do Senado Federal. Dizem que a gente é representado por aquele pessoal lá. Não sei, eu não tenho essa sensação, mas dizem que é. Tudo bem? Essa é o que a gente chama de democracia representativa ou indireta, mas a gente também pode fazer parte, por exemplo, a gente pode criar, por iniciativa de lei popular, a gente pode criar uma lei orgânica, o Brasil inteiro pode, por exemplo, né, capturar assinaturas e tudo mais, fazer projetos de lei orgânica, enfim. Mas esse é um dos meios da participação direta, e pensando na possibilidade do brasileiro participar diretamente ou por meio de seus representantes, a doutrina fala que a democracia no Brasil é do tipo semi-direta. Tudo bem? Ela não é direta e ela não é indireta. Ela é do tipo semi-direta. Ela mescla as duas possibilidades. Perfeito? E aqui está escrito exatamente isso, né? A possibilidade de você exercer por si só ou por meio de intermédio de seus representantes. Tem países que é só por meio semidireto, né, por meio de seus representantes, e tem países que têm essa possibilidade de duas formas, como é o caso do Brasil. Todo ser humano tem igual direito ao acesso ao serviço público do seu país, dúvidas não haverão.
A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas. Não existe eleição vitalícia. Por sufrágio universal, voto universal. Esse voto ele é secreto, tudo bem? Equivalente e que assegura a liberdade do voto. Repara que aqui, e nem o Brasil... no Brasil, atualmente, o voto ele é obrigatório. O voto ele tem que ser universal, não tem como mexer. Ele tem que ser secreto, não tem como mexer nisso. São cláusulas pétreas. Agora, ele ser obrigatório não é uma cláusula pétrea. Tudo bem? Se o Brasil quiser mudar isso, ele pode. E a DUD não fala que o voto ele tem que ser obrigatório, tá? Cuidado com isso. Na verdade, nem a Constituição brasileira e nem a Declaração Universal de Direitos Humanos fala que o voto tem que ser obrigatório. Tá joia? Hoje ele é obrigatório, mas se você não for votar, você pode justificar a sua ausência. Tudo bem? Porque você tem mecanismos alternativos para justificar a sua obrigação, que inclusive está previsto na Constituição que isso pode acontecer. Mas se o legislador quiser no futuro mudar, fazer uma emenda constitucional de modo a tirar a obrigatoriedade do voto, ou então falar que o voto não é mais obrigatório, porque nem na Constituição está falando que é, na real, ele pode. Tudo bem? Isso não é cláusula pétrea. O que ele não pode tirar é o caráter universal, secreto e direto. Beleza? Bom, eu vou dar um pause aqui, só para voltar aqui com vocês, aí eu volto rapidinho, mando o link lá no grupo de novo para fazer o parte 1, parte 2, beleza? Então, 5 minutinhos aqui, rapidão, já volto.